Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Sindijus DF, que vamos conversar um pouco com o senador Exalci, nossa figura ilustre do dia. Tudo bem, senador? Tudo bem, quero agradecer aí a oportunidade da gente conversar um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo no Congresso, sobre a questão da PEC, né, e outros assuntos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Antes de mais nada, nós costumamos ouvir do nosso entrevistado uma leitura de cenário. A gente quer ouvir do senhor como é que o senhor avalia esse cenário novo. Recentemente estamos passando por uma pandemia e mudou tudo, né? Mudou relações de trabalho, mudou perspectivas, mudou o trabalho no legislativo. Como é que o senhor avalia tudo isso? Bem, a gente foi provocado, né, por essa situação e praticamente antecipamos pelo menos 10 anos, pelo menos na área tecnológica, né? Se deixasse normalmente, nós levaríamos 10 anos para chegar na situação que estamos hoje. E essa mudança veio para ficar, né? Porque a questão da tecnologia, né, da questão virtual, ela é fundamental, importante. O Brasil não estava preparado para isso ainda, né? De um modo geral. Evidente que o Senado, inclusive, foi a primeira instituição a adotar o voto e as reuniões virtuais, o Senado aqui do Brasil. Mas a gente tem uma estrutura boa, né? Diferente da realidade do Brasil em termos de escolas, em termos de comunidade, né? Que sofreu muito com a pandemia. A educação talvez tenha sido a que foi mais atingida, né? Você dificilmente vai trazer de volta esses alunos numa escola, nesse modelo que nós temos hoje. Então é muito comum, já está acontecendo, alguns estados, alguns municípios já estão inclusive pagando, criando programas de bolsa, de poupança, para que os alunos voltem, principalmente o aluno do ensino médio, que com essa crise acabou buscando alternativa de sobrevivência. E a escola não é mais aquela escola que realmente proporciona ao aluno esperança, expectativa de emprego, né, de inovação. Por quê? Porque não tem, inclusive, isso, não tem internet, não tem banda larga, os alunos não têm computador, não tem conteúdo. Então, a gente sofreu muito nessa pandemia, mas eu acho que agora a gente começa a avançar. Nós já aprovamos muitas coisas no Senado, inclusive a banda larga nas escolas, que por incrível que pareça, aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara, foi vetado, derrubamos o veto e agora veio uma medida provisória alterando. Mas a gente está, pelo menos a nível de legislação, modernizando. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, né? Você vê que o Brasil, por exemplo, tem um número de pesquisadores muito grande, tem bons institutos, já era para ter autossuficiência em vacina há muito tempo, se a gente investisse realmente em pesquisa. Então o Brasil não investe como deveria investir. Nós já temos 3 vacinas praticamente em condições de ser testada, né? Na Universidade de Minas, São Paulo, e que, lamentavelmente, agora que nós aprovamos um projeto de minha autoria, que é proibindo o governo de não investir em ciência e tecnologia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, agora que a gente está colocando um recurso no fundo, e a partir de agora o governo não poderá mais contingenciar, né? Ou seja, deixar de aplicar aquilo que está previsto. Então, já foi um avanço. Fui também o relator do Fundeb, que é o maior fundo da educação, são quase 150 bilhões, né? Com o aumento que a gente conseguiu. A gente conseguiu avançar, inclusive, na questão da educação infantil, que no Brasil nós queremos construir a casa pelo telhado, né? Quem tem mais recursos, que é a União, cuida do ensino superior, os estados cuidam do ensino médio, ensino fundamental, e o município, que é o mais quebrado de todos, cuida da educação infantil. Então, praticamente, a gente não tem creche, não tem educação infantil. Os alunos da rede pública, elas são alfabetizados com 7, 8 anos, enquanto que, né, as crianças, neste período de 2, 3 anos, têm uma capacidade imensa, né, de coordenação motora, de conhecimento cognitivo. Então a gente perde muito na base, né? Então a gente precisa melhorar muito isso. Agora, mudou muito, vai mudar mais ainda essa questão da inovação. O Brasil está muito mal em inovação. Por quê? Porque as nossas universidades, elas valorizam os profissionais em função dos artigos científicos. Então, quanto mais artigo o pesquisador escreve, mais ele tem ascensão no plano de carreira. Mas a gente precisa transformar esse conhecimento em emprego, em patente, em geração de renda. É o que a gente está lutando no Congresso. Eu
fui autor do projeto que colocou inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, aprovamos o Plano Nacional de Educação, agora o Fundeb, né, que também foi importante. Eu fui, inclusive, o presidente da comissão também da reforma do ensino médio, que a partir deste ano as escolas terão que oferecer o itinerário profissional como era antes. Eu, quando fiz meu ensino médio aqui no Distrito Federal, no Guará, eu estudei no Guará, no ginásio do Guará, nós tínhamos a opção naquela época de fazer o científico e o curso técnico. Então os jovens já saíam do ensino médio com uma profissão. Técnico de contabilidade, administração, de edificações, técnico de eletrônica, magistério, né, normal. Então a gente perdeu isso. E agora vamos tentar recuperar. Porque um dos grandes problemas nossos é a educação profissional, é falta de planejamento. Nosso país não tem projeto, não tem... Qual é o plano de nação nosso? Não sei. Acho que o último que fez um plano de metas foi JK, que construiu a Brasília em 1000 dias, menos de 4 anos. Imagine o que é isso, né? Você pegar uma terra aqui no centro-oeste que não tinha nada, um cerrado que não produzia nada, e trazer a capital para cá em 1000 dias. Hoje você leva aqui 5 anos e não consegue tirar uma bits, né? Então, o que falta no país e também aqui no Distrito Federal é planejamento, é você estabelecer metas, estabelecer propostas, ações, prazos, valores, para você definir as prioridades, não é? Dentro de uma gama de necessidade que todo mundo conhece. Então, a gente precisa focar nisso. A gente tem que ter uma visão onde é que a gente quer chegar, como, com quem, quando, com que recurso, né? Então, isso é o que falta no Brasil. E que a gente, na medida do possível, né, a gente tem feito lá, eu estou presidente da Comissão do Futuro do Senado, então a gente está tentando criar políticas de Estado. Eu acho que o DF poderia ser um piloto de qualquer política pública de Estado, que poderia depois ser replicado nos estados e municípios, né? Então a gente está tentando fazer isso já há alguns anos. Eu espero que a gente avance mais rápido, né? Porque tem muita coisa para fazer. Eu acho que é se antecipar a crise, né? Eu acho que o ponto-chave disso tudo é isso, se antecipar os problemas. E nas crises, né, é onde você tem as oportunidades. O Brasil vem perdendo muitas oportunidades. Você vê que faltou tudo. Não tinha respirador, não tinha medicamento, tem nada. Por quê? Porque a gente deixou de investir na indústria, na tecnologia, na inovação, na qualificação profissional. Hoje a escola, lamentavelmente, não é mais como antigamente. Os jovens saem da escola com muita deficiência em matemática, português, sem educação profissional, né? Então gera esses jovens nem que não estudam, não trabalham. E minha avó já dizia lá atrás, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Quando o cara não tem o que fazer, vai fazer o que não deve. Então o Brasil deve isso aos jovens, né? Que é o quê? Esperança, oportunidade, né? As pessoas têm que estudar sabendo que na sequência ele vai ter um mercado aberto para ele, ou ele mesmo vai montar sua empresa, né? Um empreendedor, alguma coisa assim. Então, é um momento de aproveitar essas oportunidades, né? Então, senador, um dos problemas que vamos enfrentar nos próximos anos, se não no próximo ano, vai ser justamente a questão do nivelamento. Algumas crianças tiveram acesso à educação à distância, outras não, porque não tinham computador, não tinham tablet, não tinham celular. Então, houve uma discrepância aí. Como os servidores públicos vão ser importantes nesse processo para nivelar e talvez estarem cada vez mais capacitados para trazer esse ensino de qualidade para essas crianças? Primeiro é o seguinte, essa pandemia, ela trouxe uma luz exatamente demonstrando as nossas desigualdades. Então a gente colocou, você viu que a gente tinha mais de 30 milhões de pessoas invisíveis, que sequer tinham cadastro, né? CPF, identidade, né? Então a gente trouxe uma gama muito grande de pessoas para o mundo real, vamos dizer, oficial. Agora, o que a gente percebe é que com a falta de investimento em infraestrutura, de tecnologia, né, de equipamentos, as distâncias aumentaram ainda mais. Então nós perdemos, não foi 1 ano ou 2 anos de educação, perdemos 6, 7, 8 anos, que a gente vai ter uma tarefa imensa agora para recuperar tudo isso. Primeiro, a vontade, né, e o atrativo de voltar. Nem todo mundo hoje quer voltar. Não é numa escola que não oferece, que não tem laboratório, que não tem robótica, que não tem internet, né? Que é uma escola analógica. Então, qual é a perspectiva que o jovem tem de deixar alguma coisa que ele conseguiu, se é que conseguiu alguma coisa,
e ir para a escola, sabendo que vai sair de lá e vai ficar desempregado. Então, o que falta no Brasil são políticas públicas, de Estado. Cada governo que entra acaba com tudo e faz questão de as coisas boas, inclusive, acabar com tudo, para não lembrarem do anterior. Não existe uma política que se pense na próxima geração. O pessoal só pensa na próxima eleição. Então, eu acho assim, nós vamos ter muita dificuldade, mas o caminho é investimento. Então, agora vem o 5G. Né? Nós brigamos e conseguimos que não houvesse arrecadação de recursos para o governo, apesar que ele vai ficar com 10 bi. Mas, de qualquer forma, 90% dos recursos vão ser investidos em infraestrutura. Então, a gente precisa porque hoje, aliás, em 2004, quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, já dizia isso, que o analfabeto naquela época já não era mais quem não sabe ler e escrever. O analfabeto eu chamava de analfabete, né, que é aquele que não tinha acesso à internet, né, ao conhecimento. Você vê que em 2004, nós vamos fazer agora 17 anos, eu lancei aqui o Parque Capital Digital, que se tivesse sido implementado naquela época, hoje Brasília seria o Vale do Silício aqui, em termos de tecnologia. Lamentavelmente, por ser política de governo, cada governo que entrou fez questão de acabar e não fazer, empurrar com a barriga e tal. Então é o que falta. No Brasil é isso. Agora, como você quer fazer uma reforma, a reforma tem que ser geral. Você tem que primeiro, né, qual é o Estado que nós queremos? Né? Qual é a nossa proposta de nação para o nosso município, para o nosso Estado, para o nosso país? E depois disso, ajustando o que você quer, é que você faz a estrutura de como é que vai ter a arrecadação, como é que vai ser a receita, como é que vai ser aplicada a despesa, o pacto federativo, qual vai ser a função de cada um, o que os servidores vão fazer, né? Qual é a política de política de Estado e também de carreira de Estado. Né? Então, essas coisas que, infelizmente, não tem planejamento. Você vê uma reforma tributária, tem 30 anos que nós estamos discutindo e não sai do papel, porque cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, a reforma tributária, a reforma administrativa que está aí também, que não tem sentido aprovar neste momento uma reforma da forma como está sendo colocado. A gente viu na CPI agora o quanto que é importante você ter um servidor com estabilidade, concursado, que tem compromisso com a carreira e com o Estado. Né? Você não pode terceirizar tudo, jogar para essas empresas. E, lamentavelmente, essas organizações sociais que foram criadas no Brasil, lógico, tem organizações sérias, mas essas que estão tocando a saúde, principalmente a saúde, cara, é um ralo de desvio de recursos públicos. Abordando um pouquinho sobre reforma da Previdência, que é um grande mote dos servidores públicos no momento, em declarações anteriores o senhor afirmou que o Estado realmente precisa de uma reforma, né? Mas de uma reforma que seja coerente, de uma reforma que, de fato, traga uma eficiência para o Estado. Como o senhor avalia que a PEC 32 vai auxiliar com isso? E se ela de fato é um instrumento para a melhoria do Estado e ela não vai atingir talvez o princípio da impessoalidade, que eu acho que é um dos princípios mais nobres do Estado? Não, essa reforma que está aí realmente não tem sentido. Eu acho que não é nenhum momento de aprovar uma reforma dessa magnitude. O que você tem que definir primeiro é qual é o Estado que você quer. Né? Qual é o tamanho do Estado, qual é o papel de cada ente, né? Como é que nós vamos fazer educação, saúde, segurança? Quem vai tocar? É a União? É o Estado? É o município? Né? Quais são as carreiras de Estado? Como é que você faz para valorizar? Porque não adianta também você fazer uma reforma de pessoas se você não tem estrutura nenhuma. Você tem um governo analógico, não é totalmente analógico, então você tem que botar o governo eletrônico. Né? Não tem sentido o cara acordar, pegar um ônibus, ficar 2 horas para um ônibus, para depois mais 2 de volta para marcar uma consulta. Se você pode apertar um botão, em 10 minutos você marca uma consulta, o médico quando te atende tem todo o prontuário, né? Te conhece, tem os exames, é um negócio que o mundo todo já está fazendo isso. A Estônia é 100% digital. Né? Aqui em Brasília é tudo analógico, você não tem integração nenhuma. A polícia militar não tem as informações da Polícia Civil, que por sua vez não tem informação do bombeiro, que por sua vez não tem informação da Polícia Federal. Nós aprovamos agora, essa semana, né? E eu fiz um destaque e conseguimos mudar, criando o CPF único, como identidade única do cidadão. Por quê? Porque para você ter o controle, você tem que ter um cadastro único.
Porque o cidadão que paga o imposto é o mesmo que usa a educação, que usa a saúde, que usa a segurança. Então você tem que saber, não é, toda a informação. E disponibilizar, integrar isso. Vocês têm um sistema único de saúde, que a gente tem um orçamento hoje de 140 bilhões para a saúde, que não tem controle de nada. As pessoas não estão no lugar certo, não têm a qualificação adequada. Então, isso que é o que precisa fazer é exatamente isso. Você tem que ter, primeiro, política de Estado. Lógico, você tem uma política de Estado, você tem que ter a carreira de Estado para tocar o projeto. Agora, e de forma qualificada também. Qualificado. Agora tem que estabelecer produtividade. Você não pode tratar os servidores também de forma igualitária. Né? Por exemplo, você tem que valorizar os resultados. Por exemplo, quando eu fui secretário, e por isso que eu estou no Senado mudando muita coisa, pra você ter ideia, quando eu fui secretário, se o pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e tivesse na pesquisa um reagente qualquer lá, e ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque mudou o reagente. Agora, se você fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, aí ele era valorizado. No ano seguinte podia pegar recurso. Então, há muita distorção. Porque as pessoas têm que entender assim, nós temos uma diferença muito grande entre livre iniciativa e serviço público. Na livre iniciativa, na área privada, você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Não pode matar, não pode roubar, isso é proibido. Agora, na área pública, você só pode fazer o que é permitido. Então, tudo que você vai fazer tem que ter ou uma lei, ou um decreto, alguma coisa tem que permitir para você fazer. Então, é um emaranhado de legislação também, que como não tem nada, o governo não é digital, né? Há uma insegurança jurídica, a área tributária não tem insegurança jurídica total. Né? Quem ganha dinheiro nesse país é advogado tributarista, porque é tanta interpretação que a gente precisa fazer essa reforma que tem 20 anos nós estamos discutindo. Então, assim, tem que fazer uma reforma geral, mas para fazer, você tem que saber onde é que você quer chegar. Então, a gente precisa ter servidores que não esteja à mercê do governo de plantão. Isso é muito ruim. Inclusive, uma das demandas dos servidores públicos, que eu acho que é uma das demandas mais cobradas pela categoria, é justamente conceder estrutura para a prestação de um bom serviço. Porque é difícil quando você cobra um bom serviço sem conceder a estrutura necessária. Não. Agora, de qualquer forma, você pega, por exemplo, né, essa questão virtual, que tanto o judiciário quanto o legislativo, o executivo também, mas a proporção maior no judiciário e no legislativo, o quanto melhorou, vamos dizer assim, a produtividade utilizando as ferramentas tecnológicas, né, as reuniões virtuais. Imagina, né, essas reuniões que é feita nos estados. O cara tem que pegar um avião, né, ir para o hotel. Lógico que também movimenta a economia. Mas hoje você não pode ser escravo, né? Porque eu cheguei a um ponto de fazer 3 reuniões ao mesmo tempo, né? Um no celular, um no computador, do celular. E aí, sei lá, de manhã, tarde e noite, porque aí também, por isso que eu tenho que ter muito cuidado nessa questão também trabalhista, para também o cara não virar escravo 24 horas no ar, né? E tem que trabalhar dessa forma. Mas tem que ajustar isso, né? A inovação está vindo aí. As nossas escolas, infelizmente, não estão preparando os nossos jovens para essa inovação que está vindo. O Brasil não investe em inovação. Né? O que os Estados Unidos investem numa vacina é o que a gente investe na ciência e tecnologia o ano todo. Então, falta muito ainda. E as pessoas parecem que acham que a pesquisa e a inovação acontece assim da noite para o dia. São anos e anos de investimento em pesquisa, né? A vacina, por exemplo, isso não foi descoberto da noite para o dia, isso é experiência de anos e anos. Mas você tem que investir, né? Então, assim, estamos tentando mudar as coisas, mas de uma forma especial, a questão da PEC 32, que já está na 7ª versão na Câmara, fatalmente vai ter muita dificuldade de ser aprovado na própria Câmara, não sei nem se chega no Senado. Mas se chegar no Senado, também vai ter muita resistência, né? Porque, sinceramente, muito mal feita, tanto a 32, quanto a tributária, quanto esse remendo do imposto de renda. Não é? As coisas estão muito mal, exatamente porque é feito de forma, não é de forma integrada. A gente vai fazer uma reforma tributária, né, aprovando só uma mudança no imposto de renda, ou só no consumo, né, ou só no ISS, ou só no PIS. Você tem que fazer tudo. Ao mesmo tempo, você também não pode aprovar uma reforma tributária sem definir,
né? Depois, para onde é que vai esse recurso? Vai ficar 80% na União? Como a arrecadação hoje vem tudo para a União, para depois voltar. Você paga no município, né? O cidadão está lá, ele paga lá, vem para a União, depois a União devolve para os municípios e estados. Então, a gente precisa aperfeiçoar isso, definir bem o Pacto Federativo. Aí sim, eu acho que tinha que ter um programa de metas para todo mundo. Acho que todo prefeito, todo governador, todo presidente da República tinha que apresentar um plano de metas e não ficar apenas como promessa de campanha, porque isso também virou moda agora, os caras prometer tudo, assinar documento, depois faz tudo diferente. Ainda bem que nós temos hoje as redes sociais que as pessoas vão poder ouvir depois quais foram as promessas feitas e aquilo que foi executado. E normalmente tudo que foi prometido não foi feito. Então, eu acho que isso aí tem que mudar. A eleição ela acontece de 4 em 4 anos exatamente para isso. Para você avaliar. Bem, eu vou ter fulano de tal para distrital, ou para federal, ou para senador, ou para governador. Será que ele fez aquilo que deveria fazer, que ele disse que ia fazer? Se não fez, ou se não está fazendo um bom trabalho, é hora de mudar. Se o cara está indo bem, vamos renovar, né? Por isso que a eleição é dessa forma. Mas eu acho que com relação à PEC 32, não é o momento de aprovar da forma como está. Perfeito. Então, só para finalizar, qual o seu compromisso, senador, com os servidores, e especialmente servidores do Judiciário e do Ministério Público no DF, caso a PEC 32 chegue ao Senado? Não, eu vou trabalhar contra a PEC, né? Contra a votação da PEC. Eu vejo assim, né? A gente tem que valorizar, até porque é o que está acontecendo aí. Cada situação, né, a gente precisa ver as condições para você botar as pessoas certas no lugar certo, valorizar, inclusive criar mecanismos de incentivar o servidor, né, a progredir cada vez mais, dar condições para ele trabalhar, né? Então eu vejo assim, não adianta, não dá para você aprovar um troço desse. Como eles vão ter dificuldade também em aprovar de imposto de renda, né? A reforma tributária já estamos também discutindo há mais tempo. O governo não está concordando, mas vamos botar alguma coisa da reforma tributária. Mas a PEC 32 eu vejo muita resistência. Primeiro, Brasília está perdendo muito. Brasília é uma cidade de servidor público, na área federal, área local, Ministério Público, Tribunal de Justiça, os tribunais regionais, tribunais federais, estão tudo aqui. Então, nós que tínhamos uma cidade projetada para 500 mil habitantes, hoje nós temos quase 5 milhões, 3 milhões e 100 é a população do DF hoje, com mais 2 milhões em volta. E a gente continua na dependência do servidor público. A gente tem hoje talvez o maior índice de desemprego dos jovens, né? Porque tem que mudar a matriz econômica. Você tem que ver as vocações de cada cidade e trazer investimento de tecnologia, aquilo, a vocação nossa, a área do conhecimento, tecnologia, não é? Temos universidades aqui boas, nós temos a Universidade de Brasília e mais outras faculdades e centros universitários. Então a gente tem condição, tem infraestrutura, mas aqui nós temos o segundo melhor aeroporto, nós temos a cidade ideal para a logística, então tem uma série de atividades econômicas, turismo. Brasília tem tudo, Brasília não, o DF todo, né? Você pega, por exemplo, para quem não sabe, a gente fez isso aí em todas as cidades, mas você pega Braslândia, nem eu sabia de detalhes. Braslândia tem 56 cachoeiras, pode ter um turismo rural maravilhoso. Produz muito morango, goiaba, né? Que tem que investir em agroindústria para não ficar vendendo, né? sem botar valor agregado. Nós temos a segunda catedral no Brasil. Braslândia tem a segunda catedral maior do Brasil, maior do que a Trindade. E não tem exploração do turismo religioso. Então tem uma série de coisas que... Planaltina tem o mesmo perfil de Braslândia. Também uma escola tradicional, uma cidade, né, que muito voltado para a área cultural, né, cidade tradicional. O DF, a Brasília mesmo, é uma cidade, é um museu aberto, né? É um museu a céu aberto, sim. Só nós, a nós não, algumas pessoas daqui que não valorizam, mas quem é de fora e vem em Brasília fica encantado, né, pela cidade. Então não tem turismo cívico, ninguém conhece Brasília. Nem os moradores daqui. Se você pegar os alunos das cidades, nas regiões administrativas, grande parte nunca vieram na Esplanada, nunca foi no Memorial JK, nunca visitou os palácios, né? Então a gente precisa... Por isso que eu digo, a gente não tem uma política pública de Estado, você não tem um plano de metas integrado. Mas, com certeza, essa matéria não passa assim. No Senado, tenho certeza que vai ter muita dificuldade. Primeiro que eu nem sei se chega lá, porque a resistência na Câmara é muito grande também. E já está no 7º relatório, provavelmente virá o 8º, 9º, 10º, né?
vai desfigurando de um jeito que depois é melhor não aprovar. Claro, verdade. Não é isso? Perfeito, senador. Eu acho que foi bem esclarecedor a sua entrevista, deu para entender, o pessoal entendeu aí os pontos Eu quero dizer assim, né, para aproveitar aqui o finalzinho. A gente está trabalhando já desde 2011 numa política de Estado. Eu lancei aqui o Movimento Brasília 100 anos, Brasília 2060, Brasília 2030. Agora fizemos mais de mil reuniões do Repensar o DF por cidade, né? Então, feito isso, a gente precisa valorizar o servidor. Mas aí, criando infraestrutura. Eles vão saber qual é a política do governo, o que vai ter que ser feito, qual é a política de Estado. E conscientizar a população de que depois ela não possa deixar, até porque a gente está ouvindo a população, porque governar é isso, é você ouvir a população, definir as prioridades para você governar. E aí fazer com que a população participe, né? Porque a gente tem que saber ouvir, porque quem sabe o que é melhor para cada cidade é quem mora lá, quem sabe o que é melhor para o transporte é quem usa o transporte. Não adianta os tecnocratas, burocratas, ficar fazendo projetos sem conhecer a realidade. Então você tem que conhecer o mundo real, e aí sim, aí você vai ter que valorizar. Eu acho que as carreiras são fundamentais, estabilidade é fundamental. E a gente assistiu esse filme agora. E aí, do Brasil, se não tivesse ainda, né, os servidores com essa responsabilidade que tem. Então, conte comigo 100%. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, e essa foi mais uma entrevista com o senador Isalci. Muito obrigada a todos e até a próxima.